O livro foi encontrado por acaso, enterrado sob as ruínas do que um dia foi o Templo de Salomão. A equipe de arqueólogos não percebeu de imediato sua importância, mas a capa de couro, com textura incomum e brilho levemente dourado, chamava a atenção. Diferente de qualquer outro artefato encontrado na região, o livro parecia intacto, como se tivesse desafiado o tempo. Seus detalhes em alto relevo e inscrições desconhecidas sugeriam algo além de um simples manuscrito histórico. Quando o Vaticano soube da descoberta, a reação foi imediata. Autoridades eclesiásticas se mobilizaram, enviando representantes para confiscar o livro sem dar explicações. Os pesquisadores, intrigados, tentaram argumentar, mas receberam apenas um aviso. Aquilo não deveria ser estudado por qualquer um. Oficialmente, o livro jamais existiu. Extraoficialmente, ele foi levado para os arquivos mais secretos do Vaticano, onde apenas um grupo seleto teria acesso ao seu conteúdo. Durante anos, o manuscrito permaneceu sob análise. Linguistas, criptógrafos e teólogos trabalharam incansavelmente para decifrar os símbolos enigmáticos. Aos poucos, descobriram que as páginas continham algo além de textos religiosos ou relatos históricos. Havia instruções detalhadas, padrões complexos e fragmentos de uma linguagem desconhecida. Um conjunto de símbolos se repetia com frequência, sugerindo um possível feitiço ou ritual de invocação. A década de 1980 marcou o momento em que os pesquisadores finalmente montaram o quebra-cabeça. O livro descrevia um ritual que, se seguido corretamente, permitiria a invocação de uma entidade celestial. Mas não havia garantias sobre o que aconteceria. O Vaticano, hesitante, debateu por meses se deveria prosseguir. Alguns alertavam sobre os perigos, outros acreditavam que aquilo poderia revelar verdades ocultas sobre o mundo espiritual. A decisão final foi tomada em absoluto sigilo. O local escolhido para o ritual foi uma sala subterrânea, protegida por camadas de segurança e isolada do resto do mundo. Apenas um pequeno grupo de estudiosos, clérigos e cientistas foi autorizado a estar presente. O ritual começou exatamente como descrito no livro. Cânticos em um idioma esquecido, símbolos desenhados no chão, uma sequência de gestos e orações. O ar parecia ficar mais pesado a cada palavra proferida. Então, algo aconteceu. Um brilho intenso tomou conta da sala. O calor aumentou de forma súbita, mas ninguém ousou se mover. No centro do círculo de símbolos, uma figura começou a se materializar. A luz diminuiu gradualmente, revelando algo que ninguém esperava. A entidade era de uma beleza sobrenatural, mas não se encaixava na imagem tradicional de um anjo. Não havia asas. Seu rosto não possuía traços que permitissem definir seu gênero. Seus olhos brilhavam com uma profundidade inquietante. A criatura usava um manto cinza, longo e imaculado. Sua postura era serena, mas seus olhos percorriam cada pessoa presente, analisando-as com atenção. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém sabia o que fazer ou dizer. A entidade piscou algumas vezes, parecendo confusa. A sensação de sua presença era avassaladora, como se ocupasse mais espaço do que seu corpo indicava. Foi então que alguém quebrou o silêncio. Você nos entende? A voz do teólogo quebrou o torpor dos presentes. A entidade virou-se lentamente para ele, sem demonstrar emoções. Houve uma hesitação, seguida de um movimento sutil com a cabeça. Não um sim, nem um não. Apenas um gesto neutro. Isso bastou para que os estudiosos consultassem o livro, buscando um meio de comunicação. O texto sugeria que havia um idioma específico para dialogar com a entidade, mas ninguém sabia pronunciá-lo corretamente. Tentaram um primeiro contato lendo algumas palavras do manuscrito. A criatura inclinou a cabeça, observando atentamente. Depois de alguns minutos de tentativas frustradas, ela ergueu uma das mãos e gesticulou de maneira que parecia indicar compreensão. Lentamente, começou a responder, misturando gestos e palavras do idioma desconhecido. A comunicação era difícil, mas um entendimento inicial começou a se formar. Você é um anjo?
Alguém perguntou. A entidade hesitou, como se ponderasse a resposta. Quando finalmente falou, sua voz ressoou como um eco distante, suave e ao mesmo tempo imponente. Eu sou apenas um servo, nem do bem nem do mal. Apenas cumpro ordens. O impacto dessa afirmação foi imediato. As concepções tradicionais de anjos e demônios não faziam sentido naquele momento. Havia algo além do que os humanos compreendiam. O teólogo engoliu seco antes de perguntar: quem são seus líderes? A entidade não respondeu de imediato. Parecia avaliar se deveria ou não revelar algo. Por fim disse: o mundo espiritual não é como vocês imaginam. Há níveis, ordens, estruturas. Eu sou apenas uma peça pequena. O grupo trocou olhares inquietos. Cada nova resposta apenas aumentava a incerteza. O que mais estavam prestes a descobrir? Então veio o aviso. Foi um erro me chamar. O tom da entidade permaneceu sereno, mas algo em sua postura mudou. Vocês abriram uma porta que não deveriam. Agora sabem que isso é possível, mas quem tentar novamente não terá o mesmo resultado. O aviso trouxe um frio na espinha dos presentes. O que isso significava? O perigo não estava apenas na invocação, mas nas consequências futuras. O teólogo tentou insistir. Mas o que exatamente acontecerá se alguém tentar de novo? A entidade desviou o olhar, como se não pudesse ou não quisesse responder. Aqueles que invocarem podem estar fadados à morte. A frase foi dita sem emoção, mas seu impacto foi avassalador. O grupo trocou olhares apreensivos. Era um risco real ou um aviso simbólico? Antes que pudessem fazer mais perguntas, algo mudou na expressão da entidade. Seus olhos se tornaram mais profundos, como se olhassem além do espaço físico. Já estive aqui antes, murmurou. O grupo congelou. Aquilo significava que essa não era a primeira vez que algo assim acontecia? O que mais estava escondido na história da humanidade? O silêncio reinou, enquanto cada um tentava processar a implicação dessas palavras. A entidade, então, fez um último gesto, tocando o próprio peito. Meu tempo aqui acabou. Antes que pudessem reagir, seu corpo começou a brilhar novamente. Os símbolos no chão se apagaram um a um. Em poucos segundos, tudo terminou. A criatura havia desaparecido. O grupo permaneceu imóvel, tentando compreender o que acabara de acontecer. Ninguém ali jamais seria o mesmo. E o pior, isso era apenas o começo. O silêncio na sala era opressor. O grupo tentava assimilar o que havia acabado de testemunhar. O chão ainda exibia marcas queimadas, onde os símbolos haviam sido desenhados, mas a entidade não estava mais ali. Os teólogos olhavam uns para os outros, buscando respostas que ninguém poderia oferecer. O líder da equipe quebrou o silêncio. Isso precisa ser documentado, mas jamais divulgado. O mundo não está pronto para essa verdade. Os pesquisadores sabiam que tinham presenciado algo único, mas um detalhe inquietava a todos. A entidade havia dito que já estivera ali antes. Aquilo implicava que, em algum momento da história, esse ritual já havia sido realizado. Mas por quem? E com que propósito? Os arquivos do Vaticano escondiam inúmeros segredos, e a sensação de que essa verdade estava enterrada em algum lugar ali dentro apenas aumentava a tensão no ambiente. A investigação prosseguiu nos meses seguintes. Textos antigos foram revisados em busca de qualquer indício sobre invocações semelhantes. Em documentos do século XII, encontraram uma descrição perturbadoramente parecida com o que haviam visto. A mesma entidade, a mesma vestimenta, a mesma reação. Mas o registro terminava de maneira abrupta, sem explicações sobre o que aconteceu depois. O que teria levado ao apagamento dessa informação? Enquanto aprofundavam suas pesquisas, algo inesperado aconteceu. Um dos membros da equipe, o linguista encarregado de traduzir o livro, começou a apresentar sintomas estranhos: insônia severa, alucinações auditivas e uma sensação constante de estar sendo observado. Ele relatava sonhos
em que a entidade lhe falava, sempre repetindo a mesma frase: "Vocês abriram algo que não pode ser fechado." Sua saúde mental deteriorava-se rapidamente. Outros membros começaram a relatar eventos incomuns. Equipamentos desligavam sozinhos, manuscritos mudavam de lugar e sombras inexplicáveis eram vistas pelos corredores do Vaticano. Um padre, cético até então, foi encontrado em choque após uma noite de vigília na biblioteca. "Tem algo aqui conosco", sussurrou, incapaz de explicar o que havia visto. O medo começou a se espalhar entre os envolvidos. Algo havia ficado para trás. O Vaticano tomou medidas drásticas. Ordenou que todas as pesquisas fossem interrompidas e que o livro fosse selado em uma câmara subterrânea. Nenhuma outra análise seria permitida, mas o dano já estava feito. Os que haviam participado do ritual sentiam que haviam cruzado um limite. O linguista, antes um homem de ciência, implorou para ser afastado de qualquer contato com o material. Não há explicação lógica para isso. Precisamos parar. No entanto, nem todos estavam dispostos a deixar a verdade enterrada. Um dos pesquisadores, fascinado pelo que havia testemunhado, decidiu continuar suas investigações em segredo. Ele acreditava que o livro continha mais do que um simples feitiço. Havia conhecimento ali, algo que poderia redefinir toda a concepção humana sobre o mundo espiritual. Mas ele não imaginava o preço que pagaria por sua obsessão. Dias depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Seu escritório foi encontrado intacto, sem sinais de arrombamento. Apenas uma página arrancada do livro repousava sobre sua mesa, contendo um símbolo que ninguém havia decifrado antes. O Vaticano abafou o caso, mas entre os membros restantes, a suspeita crescia. A entidade não tinha ido embora completamente. Algo havia sido desencadeado, algo que não poderia ser revertido. O linguista, que já não falava há dias, quebrou seu silêncio com uma última declaração. "Nós não invocamos algo, fomos chamados." Suas palavras foram ignoradas oficialmente, mas reverberavam na mente dos presentes. A entidade não parecia surpresa ao ser invocada. Ela havia dito que já estivera ali antes. E se o feitiço não fosse um chamado, mas uma resposta? Quem ou o que, do outro lado, estava esperando por eles? O Vaticano decidiu tomar medidas definitivas. O livro foi trancado dentro de uma caixa de chumbo e enterrado em uma das salas mais seguras do arquivo secreto, lacrado com ritos antigos que poucos conheciam. Nenhum outro estudo seria permitido. Mas os que haviam participado do evento sabiam que aquilo não bastava. Não se tratava apenas do livro. O conhecimento já havia sido libertado e isso não poderia ser apagado. Os envolvidos foram dispersos. Alguns enviados para monastérios isolados, outros afastados de suas funções. O linguista foi encontrado morto meses depois, em circunstâncias nunca esclarecidas. Os que sobreviveram carregavam consigo um peso impossível de compartilhar. Ninguém queria falar sobre o que havia acontecido. Não por medo de represálias, mas porque sabiam que ninguém acreditaria. Anos se passaram e a história caiu no esquecimento. Os poucos registros que restaram foram trancados em cofres inacessíveis. Mas vez ou outra, em corredores silenciosos do Vaticano, sussurrava-se sobre o dia em que algo foi chamado do outro lado. Entre aqueles que conheciam a verdade, uma certeza permanecia: o mundo espiritual não era o que imaginavam. E se alguém cometesse o erro de tentar novamente, talvez não houvesse volta. O pesquisador que testemunhou tudo escreveu um relato detalhado, mas jamais publicou. O manuscrito foi guardado com extremo sigilo, entregue a um círculo seleto de pessoas que garantiram sua proteção. Seu último parágrafo, escrito com traços trêmulos, continha um aviso: se este livro for encontrado novamente, queime-o. Não tente lê-lo, não tente entendê-lo e, acima de tudo, jamais tente usá-lo. Hoje, ninguém sabe ao certo onde o livro está. Se o Vaticano realmente conseguiu ocultá-lo para sempre ou se ele caiu nas mãos erradas. O que se sabe é que os poucos que conheceram sua existência
jamais voltaram a ser os mesmos. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas. E algumas perguntas, uma vez feitas, jamais podem ser respondidas.